Bem, queridos irmãos, mais uma vez estamos aí a comentar alguma coisa muito importante da Palavra de Deus, dando continuidade à última vez que falamos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Gostaria de comentar então outros textos bíblicos agora que retratam sobre esse assunto. Em 1 Pedro 13, o apóstolo diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Que afirmação interessante, né? Então Deus não só ele está olhando para nós, como também está atento às nossas orações. Ele busca saber o que se passa no nosso coração e aquele que é o nosso anseio. Porque próprio Jesus também já nos ensinou a pedir. Falou: pedi, pedi, dá-se-vos-á. E hoje, então, eu queria continuar falando acerca da oração com vocês. E para a gente entrar no nível mais profundo, o livro de Lucas, capítulo 1, fala aqui de um casal que é Zacarias e Isabel. Então, Lucas 1,6 diz o seguinte: e eram ambos justos perante Deus. E a gente acabou de ver aqui que Deus, seus olhos estão atentos aos justos, os seus ouvidos também, né? Mas presta atenção, eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Agora, a gente pulando um pouquinho, mais à frente do versículo 13, diz o seguinte: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Que coisa interessante. Eu já vi casais novos, que eram estéreis, orar para que o Senhor pudesse conceder-lhes um filho. Porém, aqui é algo inusitado, porque a Bíblia diz que eles já eram avançada idade. Mas eles estavam orando e não desistiram de orar. Veja bem que quando o anjo lhe diz, fala: sua oração foi ouvida, então a tua mulher conceberá, dará à luz a um filho. Então, mais uma vez aqui, nós vemos o efeito da oração do justo, que você pode demorar até respostas, mas o Senhor ouve a todas as nossas orações. E quando nós oramos algo que é compatível com a sua vontade, mesmo que demore, irá acontecer. A gente já citou Isaac, que orou insistentemente por 25 anos, porque Rebeca era estéril, o Senhor ouviu a sua oração. E agora, para finalizar, o livro de Colossenses, Paulo está escrevendo na prisão, e ele fala de um homem chamado Epáfras, que era um pastor, mas que estava preso junto com ele. E quando ele escreve a carta, ele fala assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Agora, aqui está vendo um homem que, com coração de pastor, estava orando pela igreja de Colossos, e Paulo usa um verbo aqui, combatendo, que no grego é o verbo que se trata agonizando, o mesmo verbo que usou quando Jesus esteve no Getsêmani, em oração. Está falando de um homem que tinha tanto zelo e tanto amor por essa igreja, que ele então combatia em oração por eles. Com que propósito? E ele esclarece: para que eles sejam conservados firmes. E eu quero fazer então da oração de Epáfras a minha oração agora com relação a vocês, né, para que vocês se conservem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E eu oro assim, e também insto vocês a orarem assim também, e não desistirem de orar, porque certamente Deus está ouvindo. Ele não tardará, na hora certa o Senhor responderá, e todo aquele clamor do seu coração não fica desapercebido diante do Senhor, porque há um incenso, repito eu, diante do Senhor, diante do seu trono, que são as orações dos santos. Que Deus abençoe assim, e que você persista nessa vida de oração, porque certamente Deus o recompensará. Então, um abraço, Deus o abençoe.